Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar de um texto aqui que está acontecendo muito nos dias de hoje. Muitas famílias estão passando por dificuldades, passando por lutas, passando por obstáculos, tá bom? Então você que quiser fazer um comentário, coloca da cidade onde você é. Hoje eu sou da cidade tal. Pode colocar aqui embaixo de que cidade você é, né? Para nós podermos te mandar um abraço aí. Fala o seu nome e a cidade que você é para mandar um abraço para você. Então, hoje o tema é Provérbios 22:6. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Que está falando até aqui, né? Aqui, vamos ver se eu passo para cá, né? Ah lá, urgente, né? Urgente, está falando aqui, urgente, né? Ensina o caminho que o seu filho deve andar. Quer dizer, ensine já o caminho às crianças. Mas que caminho? O caminho, ela caminha todo dia comigo. Eu vou na escola com ela, trago ela da escola, né? Levo ela, né? Para passear, trago ela. Mas não é esse caminho que nós estamos falando só. Não é um caminho material. Nós estamos falando aqui de um caminho espiritual, né? Então, aqui está falando, ó, urgente, né? Urgente. Ensine já o caminho às suas crianças, né? As crianças, quer dizer, não é uma criança só, são várias crianças. Quantos pais hoje estão passando por dificuldade na família? Quantas crianças hoje estão sendo maltratadas? Quantas crianças hoje estão sendo violentadas dentro do lar, violentadas nas escolas, nas ruas? Quantas crianças estão sendo mortas? Quem sabe está sendo uma criança violentada, agora a gente não está vendo. Quem sabe os pais estão passando por dificuldade. Tantas crianças estão sendo violentadas, tantos jovens estão presos em presídios, né? Tantos jovens, tantos adolescentes estão roubando, estão matando, estão morrendo. Mas por quê? Porque os pais, eles não ensinam o caminho do Senhor. Os pais não ensinam o caminho certo, o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é um caminho certo, um caminho reto, um caminho perfeito. Então é importante que a família leve seus filhos para a igreja, né? Coloque louvores, porque hoje em dia a mídia está ensinando crianças com música de adultos. Criança tem que ouvir música de criança, adulto, música de adulto. Só que os adultos hoje estão ensinando seus filhos a cantar músicas de adultos, não louvores. Aí diz depois, reclama, meu filho está morto, meu filho está preso. Mas por quê? Porque você não ensinou o caminho verdadeiro ao seu filho. E o texto hoje que nós estamos falando, né, é de Provérbios 22:6. O que está escrito lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É uma promessa de Jesus. Ensina a criança o caminho que deve andar. O que você ensinou ao seu filho hoje? Muitas mães hoje estão chorando por não ter mais filho, por um filho ter morto ou o filho estar preso. No dia 12 de outubro será um dia de alegria para muitos, mas para muitos também será um dia de tristeza, porque muitas vezes o filho dela não está do lado dela, pode estar do lado dela. Por quê? Porque muitas vezes está preso, outra vez está morto. Não é? Mas por quê? Porque a família hoje não se preocupa em dar um alimento espiritual. Quando Jesus ele fala isso, ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Em Provérbios 22:6 fala de uma reflexão do rei Salomão sobre o comportamento e de boa conduta. Você tem dado bom comportamento ao seu filho, à sua filha, ao seu neto, à sua neta, ao sobrinho e sua sobrinha, ao seu afilhado e sua afilhada, ao seu vizinho e sua vizinha? Você tem aconselhado bem o seu filho? Você tem colocado louvores para ele ouvir? Você tem falado de Jesus para ele antes de dormir? Você tem lido a palavra de Deus para ele antes dele dormir? Que muitas famílias hoje nem a Bíblia para os seus filhos leem. Nem orar antes deles dormirem não oram. Não é? Aí a criança de repente de noite tem um pesadelo, vê coisas horríveis. O adversário é astuto, o adversário é sujo,
O adversário, ele usa a criança também para estragar a vida da criança, para destruir a vida da criança, porque a palavra de Deus fala que o adversário vai matar, roubar e destruir. Mas você pensa que o adversário mata, rouba e destrói só adulto só? Não, criança também. Você acha que o adversário tem pena de criança? Não. Você acha que o adversário tem dó de criança? Não. Você acha que o adversário gosta de criança? De jeito nenhum. Da mesma forma que ele destrói a vida de um adulto, ele também vai destruir a vida de uma criança. Quantas crianças estão sendo mortas hoje? Tem crianças hoje aprendendo a roubar, aprendendo a matar. Adolescentes e jovens hoje estão matando, estão roubando, estão prostituindo. E aí? O que você fez para ajudar o seu filho e sua filha? O que você fez de melhor para ajudá-lo? Que muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. A palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tão poucas pessoas querem saber da verdade. Poucas pessoas querem ouvir a verdade. Porque a verdade liberta. E muitas pessoas não querem ser libertas. Elas querem ser escravizadas pelo adversário. Pelo príncipe do mal desse mundo. E a palavra fala aqui então que Provérbios 22 fala que é uma reflexão que o rei Salomão traz o comportamento e uma boa conduta. Neste capítulo o rei se refletiu sobre os valores morais, a importância desde a infância. Desde quando a criança sai do ventre, antes dela sair do ventre, você está educando ela já. Ela está no seu ventre, ela está recebendo uma educação sua, recebendo um alimento, leite materno seu. Porque muitos jovens hoje, né, são revoltados dentro de casa. Batem mãe dentro de casa, batem no pai dentro de casa. Maltrata a mãe, maltrata o pai dentro de casa. Quando estão pequenos, os pais, né, batem nelas. Muitas vezes violentam elas, mas elas crescem com aquela mentalidade ruim. E quem vai descontar nos pais são os próprios filhos. Mas nessa noite Jesus quer falar com você. Ensinai a criança o caminho que deve andar. Porque mesmo se ela se desviar do caminho de Jesus, ela vai retornar. Por quê? Porque você plantou a boa semente no coração dela. Interessante que o texto fala, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, a ser estimado é melhor a prata que o ouro. O interessante é que nesse texto o rei Salomão aponta sobre uma importância de assimilarmos as virtudes ainda na infância. A boa reputação, a prudência, a humildade, a submissão a Deus. Para que através do ensino desses valores tenhamos uma boa conduta diante de Deus ao longo da nossa vida. Você tem que lembrar que o seu filho não vai ficar pequeno o tempo todo, ele vai crescer. E se você não der uma boa conduta para ele, se você não for humilde com ele, ele vai, infelizmente, descontar em você. Quando Jesus ele fala nessas palavras, os pais eles têm que dar a mão aos seus filhos. Meu filho, não pode fazer isso, está errado. Tem muitos pais que acham bonito a criança começar, né, a dançar, começar a rebolar. Tem muitos pais que acham bonito, né? A primeira palavrinha que a criança aprende a falar é palavrão. Ah, lindo, que bonitinho, tá falando palavrão. A primeira palavrinha que ela aprende é falar palavrão. Por que você não ensina a falar Jesus te ama, a primeira palavra que é melhor? Quantos pais hoje estão amaldiçoando seus filhos sem saber? O filho não faz uma obediência ali? Ih, meu filho é o diabinho. Chama o seu filho de diabo. Sem saber que a palavra diabo é uma palavra amaldiçoada. Ah, você está mandando o seu filho para o inferno. O inferno não foi feito, a palavra de Deus fala que o inferno não foi feito para nós, mas foi feito para o diabo e seus anjos, não para nós que somos servos dele. Ah, meu filho é um capetinha. Vê se é palavra para trazer para uma criança. Tem mães que são assim. Xinga os seus filhos de capeta, xinga os seus filhos de tudo quanto é nome. Amaldiçoam os seus filhos.
Não abençoam os seus filhos. Porque aí eles crescem com essa mentalidade. Aí quando eles forem pais, eles vão fazer a mesma coisa com os filhos deles, que você fez com ele. A mesma coisa que você fez com ele no passado, ele vai fazer com os filhos dele no futuro. Tudo que você ensinou para ele, aprendeu, ele vai ensinar aos seus filhos no futuro. Vai ensinar errado, porque você ensinou a criança errado. E muitas pessoas não querem ouvir a palavra verdadeira. É verdade. Fazer o quê? Eu vou mentir aqui? Não posso mentir. Ensina na infância para ter uma vida digna de quando crescer. Ensina na infância para ter uma vida verdadeira quando ele crescer. Porque, como eu falei, ele não vai ficar pequeno o tempo todo. Ensina a palavra de Deus, valores cristãos, as virtudes para uma pessoa de bem. Mas no fim, claro, ele vai escolher se ele vai continuar no caminho de Jesus ou se ele vai para o mundo. Aí a escolha é dele, mas você fez sua parte. Você levou ele para a igreja, você falou da palavra de Deus para ele, você mostrou para ele o caminho certo e agora ele vai decidir. Quando ele crescer, vai decidir. Porque quando ele é criança, você leva para onde você quiser, você faz o que você quiser com ele, quando ele é criança. Mas quando ele cresce, ele quer ter a independência dele, quer ser independente. Ele não quer ficar o tempo todo do seu lado. É verdadeiro. Quando é criança, ele fica o tempo todo do lado dos pais. Quando ele cresce, é como diz, né? Ele vira um passarinho, voa, tem asinho e vai embora. Um passarinho assim, tá no ninho com a mãe, com a ave filhote ali com a mãe na árvore, mas depois que ele aprende a voar, ele voa sozinho, não depende mais da mãe. Os filhos são a mesma coisa. Quando ele está debaixo das asas da mãe, é uma coisa. Mas quando ele aprende a voar, ele já vai sozinho, ele se vira sozinho. É como eu falei, mas no fim a escolha é pessoal. Quando ele crescer, a sua criança crescer, irá tomar suas próprias decisões. Interessante que o Provérbio 22 fala de um sábio conselho. Aí Jesus está te dando um conselho nessa noite. Ensina o seu filho o caminho certo. Não fica xingando o seu filho, não. Bater resolve? Não. A criança é inteligente. A criança ela aprende rápido, ela tem um discernimento rápido. Aí a criança ela tem uma mente fresca, mente aberta. Então, esse texto não se trata só de uma promessa, mas de um conselho que Jesus está te dando essa noite. Ensina a criança o caminho certo. Ensina. Ensina para que ela possa ser uma mulher, um homem de bem no futuro. Possa cuidar bem dos seus filhos. Ensina ele no fundamento da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos de famílias, né, de pessoas, de famílias de pessoas que foram bem instruídas na Bíblia. Na Bíblia contamos um exemplo de pessoas que foram bem instruídas, optaram por caminhos diferentes, mas o caso do profeta Samuel e os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, por exemplo, ambos receberam as mesmas instruções e estavam sob as mesmas condições de ensino. Os filhos de Eli, apesar de sacerdotes, tratavam as coisas de Deus com desprezo. Tinham má reputação, cometiam imoralidades dentro do templo, faziam coisa errada. Em 1 Samuel fala isso, 2:12-23 fala sobre isso. Diferente dos filhos de Eli, foi o pequeno Samuel, ministrava no templo, continuava a crescer cada vez mais. Olha o exemplo. Pelo Senhor e pelo povo, exercendo suas funções como retidão e humildade. Então, Samuel, ele foi criado na igreja, dentro do templo de Jerusalém. Ofni e Finéias teve consequências catastróficas. Além de Israel perder 30 mil homens em batalha, os irmãos sacerdotes foram mortos e perderam a arca da aliança para os filisteus. Olha só, porque Eli ensinou errado. Então Eli, ao saber a notícia, com 98 anos, ele era cego. Caiu da cadeira, aterrorizado, quebrou o pescoço e morreu, porque ficou desesperado quando soube que seus 2 filhos morreram na batalha. Sua nora estava grávida.
Ao saber dos fatos, entrou em trabalho de parto e também veio a falecer. Olha só que prejuízo teve essa família, porque ensinou o caminho dos seus filhos do caminho errado. Perdeu a batalha, Eli morreu, quebrou o pescoço, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Sua nora estava grávida, foi em trabalho de parto, não aguentou, morreu também. Então, obedeça essa palavra não é nossa. Esse conselho não é meu, é de Jesus nessa noite. Todas essas coisas sucederam depois do aviso que Deus deu a Eli, que foi infelizmente negligenciado pelo sacerdote. Quando não andamos nos caminhos em que fomos ensinados, podemos praticar justamente os erros que fomos alertados a não cometer. Eli e seus filhos tiveram um fim trágico, mas Samuel, que viveu e aprendeu no templo, continuou em retidão e foi levantado por Deus como profeta de Israel. Olha que bênção maravilhosa. Pais negligentes, pais que não gostam de aceitar a verdade, pais que não gostam de colocar os seus filhos no caminho do Senhor. Pais, não, meu filho é muito pequenininho, novinho para ir para a igreja, não, deixa ele estar mais jovem, mais velho um pouquinho que eu levo, aí já era. Não tem mais jeito. Misericórdia, Senhor, fala isso, perdoa. Mas é verdade, só a misericórdia de Jesus pode livrá-lo dessa dificuldade. Tem pais que, não, meu filho é muito novinho, não vai ouvir, não vai entender a palavra de Deus, não. Você que se engana. A criança, ele é mais inteligente que um adulto, sabia? A criança, ela tem inteligência mais aberta que um próprio adulto. Você não sabia, fica sabendo disso. Então, os pais negligentes, eles vão colher no futuro frutos amargos. Depois vão querer voltar atrás. Infelizmente já é tarde demais, já foi, já aconteceu. Os pais são responsáveis pelo cuidado e educação de seus filhos. Ame, conserve, aconselhe e dê limite aos seus filhos. No início pode ser difícil, claro vai ser difícil, mas uma pessoa bem educada será apreciada por um bom valor no futuro. Ande no caminho que a criança deve andar. Dessa forma, devemos instruir as crianças segundo a palavra de Deus, dando bom exemplo através das nossas vidas e sempre as conduzindo em boas práticas. A nossa permanência e atitude reafirma o que nós ensinamos. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando instruiu os primeiros cristãos, fez a mesma coisa e se colocou também como um exemplo a ser seguido. Interessante que em 1 Coríntios 11:1 fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. De nada adianta passarmos valores da palavra de Deus se nós mesmos não andamos segundo o que pregamos. Apesar de pequeninas, crianças recebem o que é certo e o que é errado. Então, criança, ela sabe fazer o certo e também sabe fazer o errado. Se você ensinar a criança o certo, ela vai aprender o certo. Se você colocar ela no caminho da luz, ela vai andar no caminho da luz. Se você ensinar o caminho errado, ela vai aprender o caminho errado. Se você ensinar o caminho das trevas, ela vai andar no caminho das trevas. Elas são pequeninas, mas são muito inteligentes. Elas notam a hipocrisia, elas notam a falsidade, assim como a verdade e a sinceridade vão imitar essas coisas. Tantos pais hoje se separam com as crianças, né? As crianças veem seus pais se separando. Quantos filhos hoje estão até com trauma hoje? Crianças de 8, 9, 10, 11 anos, 5, 6, 7 anos, estão com trauma pela separação dos pais. Os pais se separam e os filhos assistem toda aquela dificuldade. E aí, o que vai acontecer? No futuro eles serão pais também. E terão seus filhos também. O que eles vão fazer? Vão se separar também da mesma forma como seus pais no passado fizeram. Quando falamos de Cristo, imitamos a criança, assimila o que falamos. Ela assimila muito rápido. É isso que dá segurança e direção. Essa é a melhor forma de ensinar a criança como deve andar. Através do ensino de Jesus, da prática de Jesus. Quem instruiu desta forma foi sábio e terá motivos de grande alegria para a instrução recebida. Então, essa palavra de hoje, ensina a criança o caminho que deve andar.
quando ela estiver mais velha, ela não vai se desviar do caminho, não vai se desviar. Eu duvido que o seu filho vai se desviar do caminho, duvido, não vai desviar nunca. Porque ela aprendeu a verdadeira bênção de Jesus.